Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos para o nosso momento de culto. Estamos lembrando hoje uma data marcante, significativa do nosso calendário cristão, que é a volta de Cristo aos céus acontecida na quinta-feira passada. A última quinta-feira desse mês marcou então o dia da Ascensão. Jesus Cristo cumpre a sua missão e volta para nos preparar o lugar. E nos deixa convites, nos deixa mensagens, nos deixa pistas importantes para reflexões. E tem uma parte dentro da abordagem do apóstolo Paulo, que ele fala para nós, que é a epístola desse final de semana, que ele fala para nós de nós estarmos completando Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês no culto de hoje também. Completando Cristo. Até que ponto nós estamos completando essa história de Cristo no mundo em que nós estamos vivendo. Então, que Deus abençoe para cada um de nós esse momento de reflexão e que possamos sair daqui crescidos e edificados nessa direção também. Nós seguimos agora com o momento da nossa confissão de pecados, pedido de perdão e busca da nossa sintonia com Deus através do perdão que Ele nos dá. Convido vocês a irmos diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença em nossa vida, que renova nossas forças e nos dá condições de seguirmos adiante nos Teus propósitos. Pedimos a Deus que sejas paciente conosco por causa dos nossos tantos pecados, que nos conceda o verdadeiro arrependimento e a decisão de corrigirmos a nossa vida, empoderados pelo Espírito Santo. Que possamos assim buscar a nossa identidade com Cristo e permanecer no caminho que Ele nos coloca através da Sua presença. Pedimos a Deus que nos prepare para esse momento de culto, para receber a Tua palavra, para acolher essa palavra e para podermos transformar o nosso jeito de ser, pensar e agir de acordo com o Teu querer. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós que estamos arrependidos, nós que pedimos perdão, nós que buscamos a graça de Deus, sempre temos as promessas de Deus, que todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos têm o perdão dos pecados. Então, se esta é a tua condição de arrependido dos seus pecados, eu anuncio a você a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus agora ela vem para nós, uma vez que nós estamos limpos, perdoados de todos os nossos pecados, a palavra vem chegando para nós através do livro de Salmos, que é o primeiro texto que a gente compartilha normalmente no nosso culto. Então esse é o momento de compartilhar esta palavra. O capítulo do livro de Salmos, então, para o dia da Ascensão, que comemoramos na quinta-feira passada, é de Salmo número 47, esse é o capítulo. E aqui fala o seguinte: batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei, que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer outros povos e nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Este é o texto, então, do livro de Salmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém.
Deus Pai, teu evangelho amado vem hoje aqui nos anunciar. Por ele tens nos sustentado, com ele queres nos fartar. Ó, refrigera o coração com graciosa absolvição. Deus Filho Salvador bondoso, aceita a nossa adoração e reconfirma generoso o teu confortador perdão. A quantos hoje irão ouvir que em graça o vieste redimir. Ó Santo Espírito Divino, vem mostra Redentor Jesus, e pelo teu celeste ensino reforça a fé e aumenta a luz. Ao pregador farás lembrar que bem nos deve pacentar. Trindade Santa, te louvamos por termos espaçoso lar, onde ante a ti nos congregamos, em que podemos proclamar o teu sublime eterno amor a confortar o pecador. Compartilhamos agora o texto de Atos dos Apóstolos, que substitui o texto do Antigo Testamento para este dia. Atos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, onde lemos o seguinte: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Esse então é o texto do livro de Atos para o dia de hoje.
Ó, vem conceder teu rico favor, as súplicas ouve e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fulgir. Vamos compartilhar agora o texto da epístola do dia de hoje, que é de carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante, que diz assim: Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Porque peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à Igreja como único Senhor de tudo. A Igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Esta é a palavra de Deus da epístola de hoje. Trazer a paz à Igreja, ó bondoso Salvador, faze com que o mundo veja como fraternal amor pode unir teu santo povo. Nesta comunhão nos dás alegria, alento novo, esperança, força e paz. Vendo nos irmãos fraqueza, perdoemos com amor, que é sinal de fortaleza dos que seguem o Senhor. Verdadeira caridade faltas mil irá cobrir, faz crescer em unidade e bons frutos produzir. Ó, que dádiva divina, a concórdia no Senhor,
a concórdia na doutrina, a concórdia em santo amor, a concórdia na esperança, ela traz perfeita união, fortalece a confiança no celeste galardão. O evangelho de hoje nós encontramos em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44, onde nós lemos o seguinte: Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é o que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Seguimos agora com a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, meus amigos e amigas, vamos falar sobre esse tema, completando Cristo. O último versículo da epístola de hoje, Efésios capítulo 1, versículo 23, quando Paulo então fala lá: a igreja completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. E aí, o que significa isso? A igreja completa Cristo. Nós completamos Cristo. Essa é a ideia? Nós somos a igreja. Então, nós temos essa missão, temos essa responsabilidade, de completar Cristo, que completará todas as coisas em todos os lugares. Nós estamos celebrando a ascensão de Jesus. E a ascensão de Jesus, então, é esse período, 40 dias depois da Páscoa, que aconteceu na quinta-feira passada, é o dia que Jesus subiu ao céu sem abandonar a sua igreja. Ele foi, mas ele ficou. Ao ir, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é uma mudança de dimensão. Não vamos mais enxergar aquele Cristo presente, concreto, real, que dava para abraçar, conversar, fazer almoço juntos, jantares, mas teremos a presença dele em todos os lugares, porque ele estará aqui para completar todas as coisas em todos os lugares. Daí a palavra: estarei com vocês todos os dias. Vejam ali no livro de Atos, que é um dos textos que a gente leu também, do capítulo 1, versículo 4, está escrito lá, quando Jesus então fala: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Então fiquem aí. Daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, agora vocês vão receber o Espírito Santo. Daqui a 10 dias, nós temos o dia de Pentecostes, é a vinda do Espírito Santo. Aquilo que o Pai prometeu, que Jesus está falando, é o Espírito Santo que está aí por chegar. Então, ao completar 50 dias depois da Páscoa, já vem o Pentecostes. Então, Deus enviou o seu Espírito nesse Pentecoste, que vai ser celebrado logo em seguida para completar aquele quadro de todas as coisas necessárias para o crescimento e desenvolvimento da sua igreja no mundo em que nós estamos. Então, pelo poder do Espírito Santo, nós fomos dinamizados. Foi nos dado forças através do Espírito Santo para sermos a igreja que completa Cristo.
Interessante a gente poder pensar um pouco sobre isso. O que significa ser essa igreja que completa Cristo? Como o apóstolo Paulo estava vendo, ele estava entendendo isso, está nos ensinando isso. Nós somos essa igreja? Nós estamos realizando isso? O que você acha? Você, na sua performance de fé, você acha que você está completando Cristo? Pelo teu jeito de ser, pensar, agir, as coisas que você escolhe, elas completam Cristo? Seriam assim, assinadas por Cristo? Ok, pode seguir, tá de acordo, está me completando? É isso? É sobre isso que a gente precisa pensar hoje. Como é que nós estamos agindo como igreja, como pessoas, como indivíduos que estão conectados a Cristo? Continua crescendo esse Cristo? Ou as nossas ações, muitas vezes, não estão nesta direção? Nossos pensamentos, às vezes, estão meio desconectados. Nosso jeito de viver, às vezes, está meio disforme daquilo que Deus espera de nós. Aí, a gente vai para o texto do Evangelho. Vamos pegar um pouquinho do Evangelho agora, capítulo 24 de Lucas, versículo 45. Quando Jesus estava com os discípulos ali, ele disse: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras. Neste momento, Jesus abre a mente para eles entenderem. Eles precisavam entender a Escritura, eles precisavam entender a palavra, aquilo que estava sendo deixado para eles como escrita, como a palavra de Deus, para que eles pudessem dar continuidade, para que a igreja continuasse crescendo, que Cristo continuasse crescendo dentro do mundo, através desses escolhidos, né? Que entendimento é esse que o Espírito Santo deu? Daí nós vamos lá para o versículo 46 de Lucas, que diz que o Messias tinha de sofrer e morrer, e que tinha que ressuscitar no terceiro dia. No versículo 47, que em nome dele a mensagem sobre arrependimento e perdão dos pecados seria anunciado para todas as nações. Aí já tem uma pista do que é crescer em Cristo, ou fazer Cristo crescer dentro do mundo. Aqui já tem uma pista: arrependimento e perdão dos pecados precisa ser anunciado. Então, nós que somos a igreja de Cristo, nós que somos as pessoas vivas que estamos conectadas a Cristo pelo Evangelho, nós temos esta missão de fazer isto crescer diante do mundo. O perdão dos pecados ser conhecido e o arrependimento como uma atitude necessária para todos aqueles que se aproximam. Esta é a mensagem que a igreja precisa entender. Esta é a mensagem que Cristo fez eles entenderem quando abriu a mente deles. A igreja precisa abrir a sua mente, nós precisamos abrir a nossa mente para isso. Nós precisamos entender que ser igreja é isso, essa é a essência da igreja. E nada mais de tudo aquilo que fazemos de repente, mas isto é a essência. É aqui que precisa estar a nossa atenção, né? Para que Cristo seja completado e para que Ele complete todas as coisas. Passa por esse caminho aí. Então, arrependimento e perdão é a essência da pregação de João Batista. João Batista, quando entrou no cenário da vida de Cristo, ele tinha essa pregação. Lá no deserto, arrependei-vos e crede, essa era a pregação. Confesse seus pecados, isso era o que João ficava falando lá do deserto. E agora, quando Cristo está indo embora, é a mesma coisa, ele fala de novo arrependimento e perdão dos pecados. Então, a história de Cristo, a entrada de Cristo pela boca de João Batista era pelo arrependimento e pelo perdão, e a saída de Cristo continua sendo pelo arrependimento e perdão, e quando ele vai embora, ele conclama a sua igreja para que não abandone isso, para que tenha isso como objetivo, como prática, como caminho, né? Então, o ministério de Jesus, ele é constituído de arrependimento e perdão do começo ao fim, quando ele chega e quando ele se despede. E agora ele se despede da sua igreja e quer que a sua igreja continue sendo isso. Então, aí nós temos uma pista bem importante. A igreja completa Cristo quando ela tem esta orientação. A tua vida e a minha vida completam Cristo quando nós temos esta orientação. Essência de vida, arrependimento e perdão. Por vezes a igreja e nós perdemos essa noção. Por vezes a igreja e nós acabamos ganhando tonalidades não de arrependimento e perdão, mas de julgamento. Nós muitas vezes, a exemplo dos judeus, nos assentamos nos bancos das igrejas,
nos tronos, nos diferenciais, nos cargos que nós criamos dentro da igreja, e de lá nós julgamos todas as coisas que estão à nossa volta. Emitimos pareceres de juízo sobre todas as coisas. E muitas vezes nos tornamos muito mais moralistas do que evangelizadores. E em vez de anunciar perdão, necessidade de arrependimento, anunciamos os julgamentos finais, que nos achamos autorizados a fazer. Uma igreja que às vezes separa, exclui, condena, segrega e discrimina. Assim, muitas vezes a igreja se constitui, as pessoas se constituem e aqueles que estão ligados a Cristo se constituem. Eles perdem a sua função. Cristo não cresce por estes caminhos. Quando nós olhamos assim para as pessoas, nós não estamos completando o Cristo. Pelo contrário, Ele está diminuindo. Hoje nós somos os braços de Cristo dentro do mundo. E esses braços precisam crescer. É como se nós estivéssemos estendendo aquele grande abraço, daquele grande amor que ama o mundo, que dá a vida pelo mundo. Isso precisa ser entendido pelas pessoas que estão aí. Braços abertos que estavam lá na cruz para abraçar o mundo, braços abertos que estavam na ascensão para abençoar os discípulos. Nós precisamos ser a igreja dos braços abertos, que acolhem, que chamam, que aconchegam, que encorajam as pessoas. Podem vir com seus pecados, podem vir aqui, confessem, se arrependam e venham, que aqui tem perdão, vida e salvação. E as pessoas precisam sentir-se seguras. Isso é crescer, fazer Cristo crescer. A igreja de Cristo, então, precisa manter esses braços abertos para perdoar, para abençoar, para acolher, para conduzir e para proteger as pessoas que estão soltas dentro deste mundo. Esta é a essência desta igreja que Cristo fundou. E Ele está indo embora e não quer que se perca essa essência. Nós precisamos simbolizar os braços de Cristo com as pessoas com quem nós convivemos. As pessoas, quando nos olham, precisam enxergar esses braços de Cristo abertos para o abraço. As pessoas precisam sentir-se seguras conosco e dentro da nossa igreja, porque ali é o lugar de acolhimento. Nós temos o exemplo de Cristo para sermos acolhedores, porque Cristo foi acolhedor com todos que estavam à sua volta. Nós precisamos oferecer as palavras de Cristo para orientar as pessoas, porque Cristo orientava as pessoas. Nós amamos porque Cristo nos amou e nós precisamos oferecer esse amor para acolher as pessoas também. Nós temos perdão de Jesus Cristo para compartilhar e não podemos negar esse perdão para ninguém, sob a pena de Cristo não crescer na vida das pessoas. Então precisamos ser esta igreja. Assim nós podemos completar Cristo dentro do mundo. E essa é a ideia que Cristo nos deixa na sua ascensão. A igreja e as pessoas que cruzam os braços diante das necessidades, que se fazem de indiferentes, que não se importam com nada do que acontece à sua volta, essas são igrejas que são as igrejas da indiferença, do pouco caso, da desconsideração, da arrogância e da soberba. Nesse espaço, Cristo não cresce. E nós precisamos tomar cuidado para não termos essa tonalidade também como igreja, porque isso tudo destoa de Cristo. Os discípulos de Jesus estavam desfocados. Eles não estavam nessa dinâmica. Por isso eles perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino de Deus, o reino de Israel? Eles estavam com foco em outra coisa. E Jesus chama eles, não, para aí gente, isso aqui, não cabe a vocês saber isso, não é o assunto, não é para vocês esse assunto. Esse assunto é do Pai. Né? Vocês serão minhas testemunhas. Este é o papel de vocês. As testemunhas que farão o meu nome crescer, primeiro em Jerusalém e depois em todas as outras localidades, no mundo inteiro. Assim os discípulos completariam Jesus dentro do mundo. Isso precisava ser feito. Então Jesus deixou a sua igreja aqui no mundo para que ela complete a sua obra. A obra de salvação do mundo está agora sob a nossa responsabilidade. Nós que somos a igreja, ser testemunha dele, é o que ele disse lá. Então você e eu cumpriremos essa missão de Cristo quando nós estivermos conectados nessa dinâmica que Cristo chamou os discípulos lá também a se conectarem. Então Jesus Cristo está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, o julgamento, se precisa ser feito, é Ele quem sabe. E Ele virá para fazê-lo. Não cabe a nós fazermos esse julgamento. Então todos seremos julgados por Cristo. E Cristo saberá quem de nós completou a Ele dentro deste mundo.
pelas nossas ações. Então, que tenhamos ações que de fato completem este Cristo dentro do mundo. Que sejamos sensíveis a isso. Que usemos todos os nossos dons e habilidades para completar Jesus diante das pessoas aí dentro deste mundo. Que saibamos acolher todas as pessoas, que ofereçamos perdão para todas as pessoas, que compartilhemos a oportunidade de confissão e arrependimento com todas as pessoas, que sempre tenhamos as portas abertas para a consolação para todas as pessoas, que sejamos instrumentos de paz no mundo em que vivemos e que Jesus possa ser percebido pelo nosso jeito de ser e de viver. Então, estamos completando Cristo dentro deste mundo. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Então, meus amigos, hoje nós não temos na nossa lista, no nosso aplicativo, nenhum aniversariante dessa semana que terminou agora e até hoje, né? Não temos nenhum aniversariante na nossa listinha. Então, nós queremos agora lembrar as pessoas que estão em situação de enfermidade, dificuldade de saúde. Nós vamos lembrando a nossa querida irmã, a Edna Farr, que continua se recuperando de uma cirurgia importante. Nós queremos lembrar a Marlene Praz, que continua também em tratamento, buscando melhor qualidade de vida. Hoje lembramos a nossa querida Jaqueline, que está passando por um momento bem difícil também, tratando um câncer bem agressivo. Lembramos também a Rosângela Lindres, que passa por momentos bem difíceis também, com muitas dores, aguardando o momento de cirurgia também. Queremos agradecer por aqueles que já se recuperaram das suas dificuldades, que estão em condições melhores de saúde, também que Deus continue abençoando para que tenham um livre curso e possam andar seguros. Então essas são as pessoas que nós queremos trazer diante de Deus em oração e de repente alguém que a gente não conhece aqui, que está aí nos ouvindo agora, que também está enfrentando algum tipo de preocupação com a sua saúde, que Deus esteja contigo, que Deus abençoe você, que Deus te dê força e coragem. Nós lembramos, agora me lembrei da tia da Ana Miller também, que é a madrinha dela, também está passando por um momento bem difícil. Lá também queremos pedir que Deus coloque a sua mão de proteção. E por todos, enfim, que têm necessidades especiais e bem pontuadas aí. Nós levamos então a nossa querida diretora da nossa escola, né, também a Eliane, que passa também por um momento de recuperação, de uma cirurgia bastante agressiva pela qual ela passou. Então estamos contigo, Eliane, também orando por ti, pedindo bênção, paz e proteção para a tua recuperação acontecer da melhor forma possível, né? Então, nesse momento, nós vamos ao altar do Senhor pedindo por esses irmãos. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua presença na nossa vida que renova as nossas forças para seguirmos confiantes. Sabemos das muitas dificuldades de alguns irmãos que estão passando por sofrimentos e recomendamos os teus cuidados, aos teus cuidados cada um desses irmãos, para que eles possam desfrutar da tua serenidade, do teu amor, da tua proteção e possam sentir-se seguros diante da tua presença. Pedimos que tu ordenes aos teus santos anjos para estar ao lado de cada leito desses irmãos que têm sofrimentos, dores e dificuldades, que cada um possa sentir-se amparado por ti, protegido por ti e guardado por ti. Pedimos a Deus que tu des forças aos familiares para que seja um apoio importante nesses momentos, que os amigos também possam continuar sempre firmes em oração, porque sabemos que as orações aqui movem as dores e sofrimentos das pessoas, e que conceda aos médicos sabedoria e conhecimento para que possam tratar sempre da melhor maneira e da maneira mais segura cada necessidade desses nossos irmãos. Confiando muito no teu amor e na tua graça, nós também te agradecemos
por aqueles que já se recuperaram de tantas dificuldades e sofrimentos e que se encontram em uma estabilidade maior agora, que eles também possam desfrutar do Teu amor, da Tua paz e do Teu cuidado. Tudo isso, a Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e acolhidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.